Olá pessoal, boa noite. Acabei de chegar da Câmara dos Deputados, a gente encerrou há pouco uma votação longa, cansativa, que durou aí 2 dias. A gente concluiu há pouco a votação das alterações do projeto de lei 3267 de 2019, que promove aí alterações no Código de Trânsito Brasileiro, principalmente nas regras relativas à validade e a suspensão da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Parece que é uma notícia velha, né, André? Mas a mídia já tinha divulgado isso ontem, mas ainda dependia de várias decisões que foram tomadas por nós deputados hoje no plenário da Câmara. Então teve aí algumas mudanças e eu vou relatar aqui para vocês como ficou cada ponto, tá bom? E a gente vai falar também aqui um pouco sobre o auxílio emergencial. Eu recebi aí várias demandas de ontem para hoje, várias dúvidas, e eu vou passar aqui para vocês o que está faltando aí para a Caixa e para o Ministério da Cidadania liberar o calendário da terceira parcela. Então vamos lá, vamos já, sem perder tempo aqui, iniciar pelo projeto de lei que nós aprovamos hoje. Repito, projeto de lei 3.267 de 2019, que é um projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá, vou citar aqui para vocês, de forma rápida, as principais alterações. Primeira delas, a partir de agora, se você conseguir se identificar quando você for parado numa blitz, por exemplo, você não vai sofrer nenhuma penalidade por não estar portando a CNH, por não estar com ela nas mãos. Então, se você tiver ali um documento de identificação e por aquele documento for possível checar na base de dados e verificar lá que você está tudo ok, que você está habilitado, que não tem nenhum impedimento, está ok, está valendo, você está liberado. Outra alteração importante, a CNH agora, apesar de que na prática isso já acontecia, mas agora legalmente ela passa a valer como um documento de identificação em todo o território brasileiro. Então agora ela é de forma oficial um documento de identificação. Outra questão muito significativa que foi aprovada, a suspensão do direito de dirigir, da permissão para dirigir, né? Da suspensão da carteira de habilitação. Hoje, se você levar 40 pontos, né, 20 pontos, perdão, é a regra atual. Se você levar 20 pontos na sua carteira de habilitação, você perde ela. A partir de agora, com a nova lei, esse limite passa a 40 pontos. Ah, André, mas aí isso é uma autorização para matar, a pessoa vai poder fazer o que quiser? Não é bem assim. A gente colocou ali algumas imposições. Por exemplo, se a pessoa tiver cometido uma falta gravíssima, ao invés de 40 pontos, com 30 pontos ela já perde a carteira dela. E se ela cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, ela perde o direito de dirigir com 20 pontos, igual é hoje. Então, pessoal, qual que é o objetivo desse projeto? Acabar com a máfia das multas, acabar com a indústria das multas. O cidadão perder a carteira dele porque ele foi somando infrações leves, que não colocam a vida de ninguém em risco, e etc. Então, o propósito foi esse. Então, vou repetir. A partir da Lei 3.267, que é a lei que nós aprovamos hoje, que agora tem que ir para o Senado, né? O Senado deve aprovar, depois vai para o presidente, ele sanciona, e aí vai ter o prazo, aí sim, para ela começar a valer. Mas então, a partir de agora, com a nova lei, para que a pessoa perca a carteira dela, ela tem que tomar 40 pontos, se ela não cometer nenhuma infração gravíssima. Se ela cometer uma infração gravíssima, se na somatória ali dos pontos tiver uma infração gravíssima, com 30 pontos ela perde a carteira. Se tiver 2 ou mais, ela perde com 20 pontos. Né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui. A pessoa tomou 20 pontos, mas todos de infrações leves. Ela não perdeu a carteira, ela só vai perder se ela chegar a 40. Ali só tinha infrações leves, médias. Segundo exemplo, a pessoa chegou nos 20 pontos, mas dentro desses 20 pontos tem 2 infrações gravíssimas incluídas. Ela vai perder a carteira dela nos 20 pontos, exatamente como é hoje, tá bom? Então, mas no geral, se não tiver infração gravíssima,
40 pontos, então dobrou a tolerância aí para perder a carteira. Outra questão importante, isso aqui eu falei para o público comum, né? Agora para os profissionais, as pessoas que são motoristas, né? Que exercem atividade remunerada de condução de veículo. Para essas pessoas, o limite foi para 40 pontos, independente do tipo de infração, mas quando ela atingir 30 pontos, ela vai passar por uma reciclagem, ok? Outra informação bastante importante, outra mudança significativa, infrações do tipo, vou dar o exemplo de 3 que eu anotei aqui para falar para vocês, infrações leves, como por exemplo, a cor do veículo não está batendo muito com a que está no documento, placa em desacordo com alguma norma, um registro do veículo desatualizado, esse tipo de infração não vai mais ser motivo de perda de ponto. As multas estão mantidas. Então, esses 3 tipos de infrações que eu citei aqui, a partir de agora, a pessoa não vai mais perder ponto. A multa ela vai continuar exatamente como era, mas ela passa a não perder mais a carteira de habilitação. Os exames para renovar a carteira, né? Para quem tem 18 e 50 anos, vai de 5 para 10 anos, só depois de 10 anos que ela vai ter que fazer novamente. Para quem tem 50 a 70 anos, 5 anos para fazer os exames, a cada 5 anos. Para quem tem mais de 70, 3 anos. Para quem é profissional, também, mesma coisa. O prazo foi de 5 para 10. Então, agora, só de 10 em 10 anos que vai ter que fazer o exame, tá bom? A validade, eu já tinha passado para vocês, acho que essa é a principal. A carteira passa a valer por 10 anos e não mais por 5 anos. Exame toxicológico passa a ser obrigatório para as pessoas das categorias C, D e E. Outra alteração importante, agora não em relação a CNH, mas em relação a uma norma. Os motoqueiros, né, o pessoal que conduz motocicleta aí, sei que tem muita gente no Brasil. A partir de agora, vocês usarem aqueles corredores ali, passa a ser legal. Tá? Então agora há uma permissão no Código de Trânsito Brasileiro para que os motoqueiros possam usar o corredor desde que o trânsito esteja parado ou lento. Então essa é uma informação importante, peço que você compartilhe. A gente tem muitas pessoas que dirigem motocicletas no país, que vivem de profissões ligadas a elas, e essa é a alteração. Então, a partir de agora, se o trânsito estiver parado ou lento, as motos podem usar os corredores, claro, é óbvio, respeitado o limite de velocidade ali naquele local. E teve mais uma alteração bem bacana que a gente colocou, que eu quero compartilhar aqui com vocês, e aí a gente já vai falar rapidamente aqui sobre a questão do auxílio emergencial. A partir de agora, vai existir um cadastro positivo. Então, assim, quem leva multa, quem comete infração de trânsito, ela entra numa lista negra, né? Vamos dizer assim. Quando a pessoa nunca toma nenhuma infração, ela vai somando pontos. Ela vai somando pontos, e aí o Estado vai poder conceder a essas pessoas benefícios fiscais. Tá? Então isso é bastante interessante, essa medida, porque ela visa estimular o bom comportamento no trânsito, não só punir os mal condutores, mas valorizar os bons condutores, tá bom? Então achei uma medida bacana. Então, resumindo aqui, eu detalhei bastante, pessoal, mas resumindo para vocês, as principais alterações aqui: a validade da carteira passa de 5 para 10 anos, o limite de pontos passa para 40 pontos, desde que não tenha nenhuma infração gravíssima. Se tiver uma infração gravíssima, 30 pontos. Se tiver mais de uma, né, 2 ou mais, mantém 20 pontos. Com 20 pontos, o direito de dirigir vai estar suspenso, igual é hoje, sem diferença nenhuma, tá bom? Vamos lá, pessoal, compartilhando aí. A gente vai falar agora rapidamente sobre a questão do auxílio emergencial. Eu falei ontem para vocês que eu ia checar e que eu ia trazer aqui um posicionamento hoje para vocês, para quem está esperando o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. A questão de quem está em análise, eu já disse, está sendo liberado a todo momento, todo dia, não tem mais lote. Ninguém é liberado não existe um lote de liberação coletiva de todo mundo, mas a todo momento tem gente sendo liberada. Novos calendários, então.
Calendário para quem já foi aprovado, mas não recebeu a primeira parcela ainda. Calendário para quem recebeu a primeira e está esperando receber a segunda. E o calendário para quem está aguardando a terceira parcela. Quem já recebeu a primeira, recebeu a segunda e agora está esperando para receber a terceira parcela. A gente conseguiu o posicionamento oficial do Ministério da Cidadania, junto com a Caixa Econômica Federal, com a data prévia. Sabe o que falta para ser liberado o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial? Só o presidente Bolsonaro autorizar, dar o aval, falar ok. Então não falta mais nada. Quem me acompanha aqui nessas redes sociais sabe que eu não puxo o saco e que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Sabe que eu bati na Caixa quando teve que bater, que eu bati no Ministério da Cidadania quando teve que bater e que eu bati na data prévia, fui lá na porta, lá dentro da empresa, cobrar uma resposta. Mas eu não posso ser leviano, eu não posso ser injusto em acusar quem, neste quesito, nesse momento, não tem responsabilidade. A gente tem que parar de tentar jogar a responsabilidade de um no outro. Tem que apontar o dedo para quem é de fato o responsável. Neste momento, em relação à liberação da terceira parcela, a única coisa que falta é o ok do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Isso não sou eu, André Janones, que estou falando, não. E essa informação ela é oficial por parte do Ministério da Cidadania, da Caixa e da data prévia. Caixa, o que falta para você pagar o pessoal? A data prévia me enviar a lista. Data prévia, o que falta para você enviar a lista? O Ministério da Cidadania autorizar. E aí, Ministério da Cidadania, o que falta para vocês autorizarem? Não, a gente já fez o calendário da terceira parcela, só está esperando o presidente Bolsonaro dar o ok. Então, assim, não é uma luta fácil, né? A gente percebe aí um grande jogo de interesses por trás. As pessoas que em 2018 faturaram mais de 28 mil reais estão fora de receber o auxílio. A gente já tinha que ter feito uma sessão do Congresso para poder incluir essas pessoas, derrubando o veto do presidente. A sessão da semana passada foi cancelada, não foi marcada outra. Dia 2 de julho está aí. Se até lá a gente não votar, não adianta votar mais, porque aí não se pode mais pedir o auxílio. Quem não se inscreveu até dia 2 de julho não pode mais se inscrever. Então eu preciso que vocês me ajudem, tá? Então vamos pressionar, vamos compartilhar esse vídeo e fazer um apelo aqui. Eu faço um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, as pessoas têm pressa, as pessoas estão passando dificuldades e às vezes a gente entende, né, que a responsabilidade de um presidente da República não é cuidar só da questão do auxílio emergencial. Eu, como deputado, não tenho como cuidar só do auxílio. Tem várias outras matérias que eu tenho que votar, que eu tenho que estudar antes de dar o meu voto aqui em Brasília, aqui na Câmara dos Deputados. As responsabilidades de um presidente, óbvio que são ainda maiores. Mas quem tem fome, tem pressa, tem muita gente esperando esse calendário, esperando para receber. Então fica aqui o meu pedido, o meu apelo para você que está assistindo, que você compartilhe essa live para a gente pressionar, para ver se a gente consegue aí o mais rapidamente possível. O compromisso da Caixa continua mantido, tá? De que até depois de amanhã, sexta-feira, o calendário da terceira parcela vai ser liberado. Mas a explicação de por que não foi até hoje é que falta o aval do presidente da República. E aí a gente, se Deus quiser, vai ter a liberação na sexta-feira, tanto do calendário da terceira parcela, quanto do calendário da segunda, para quem só recebeu uma, e o calendário da primeira, para quem já foi aprovado e não recebeu nenhuma parcela, tá bom? Pessoal, as informações de hoje eram essas. A gente trabalhou muito aí nessa questão das alterações do Código de Trânsito, uma matéria muito polêmica, mas eu acredito que a maioria da população brasileira tenha ficado satisfeito com algumas medidas aí que vem desburocratizar e tentar colocar fim à máfia das multas, né? Então, a gente votou aí nessa questão da validade da carteira de 5 para 10 anos. Eu votei a favor da matéria enviada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E o segundo assunto, terceira parcela do auxílio emergencial, fica aqui o meu apelo ao presidente para que dê logo o ok, já que não falta nada na Caixa, nem no Ministério da Cidadania, nem na data prévia, que o presidente autorize logo, presidente, a gente poder divulgar esse auxílio aí, esse calendário, melhor dizendo,
da terceira parcela do auxílio emergencial, tá bom? Pessoal, então, obrigado aí pela audiência. Esse final de semana a gente ainda tem muito trabalho, amanhã tem mais sessão e assim que sair o calendário da terceira parcela, eu vou trazer aqui para vocês. A gente vai continuar fazendo gestão junto à Caixa Econômica Federal, à data prévia e trazendo todas as informações para vocês em relação a essa matéria e a todas as outras, ao combate do coronavírus. Eu estou indo vou estar em Belo Horizonte esse final de semana. A gente tem muito trabalho para fazer, muita fiscalização, muita denúncia e a gente vai continuar aí trabalhando nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa, tá bom? Obrigado a vocês pela audiência, tamo junto.